Em 1912, nascia em uma cidade ainda em formação, um sonho plantado com fé e coragem. A primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Um farol de esperança no coração da nova capital. Quando cheguei a Belo Horizonte em 1912, esta cidade ainda aprendia a crescer. Mas eu não enxergava apenas ruas em construção. Eu via uma igreja viva, pulsante, que seria referência para toda a cidade. Fundamos a primeira Igreja Batista com um sonho simples, mas poderoso: alcançar pessoas para Cristo, a única esperança. Eu cria que aquele pequeno grupo se tornaria uma multidão, e mesmo sem ver tudo, eu confiava, porque quem planta com fé, colhe com milagres. Mas o sonho precisava continuar, e após 2 anos de ministério, o Senhor levantou um novo pastor. Alguém com coração inquieto diante do sofrimento do mundo. O pastor Henrique Cocker assumiu a liderança em meio ao barulho da Primeira Guerra Mundial, determinado a fazer da igreja uma resposta ao caos. O mundo estava em guerra. A dor tomava conta dos jornais, das famílias, das nações. E aqui no coração de Minas, eu me perguntava: o que podemos fazer diante de tanto caos? A resposta era clara: continuar proclamando o Evangelho, levar luz onde havia trevas, paz onde só havia medo. A missão da PIBBH era maior do que nós. Era sobre o reino. A guerra ainda ecoava, mas os olhos do próximo pastor estavam voltados para o futuro. O pastor Otis Maddox enxergava longe. Com visão e ousadia, sonhou com educação cristã e com uma igreja preparada para tudo que ainda viria. Eu via o futuro diante dos meus olhos. Fundamos o Colégio Batista porque sabíamos que a educação cristã era semente para gerações. Mas não era só isso. Eu via um templo, uma multidão, um povo servindo. Algo que não existia ainda. Mas eu via porque Deus já estava lá. E se Ele mostrava, era porque também prepararia tudo. O templo ainda era apenas um sonho, até que Deus enviou alguém para torná-lo realidade. Quando finalmente inauguramos o templo, em 1941, no meio de uma Segunda Guerra Mundial, eu compreendi: Deus usa tempos difíceis para construir grandes vitórias. Foram quase 40 anos de pastoreio. Milhares de vidas passaram pelas águas do batismo. Famílias inteiras nasceram para Jesus. E hoje, quando olho para este templo, sei, valeu a pena, porque construímos não com tijolos, mas com fé. Era hora de multiplicar. E Deus enviou um pastor com coração missionário e paixão por novas igrejas. Meu coração se alegra quando lembro das mais de 30 igrejas que nasceram durante o nosso tempo. A PIB se multiplicou, alcançou bairros, cidades, estados. Ver uma nova geração se levantando me enchia de esperança, porque cada geração tem sua missão. A nossa foi feita com amor. Agora é com vocês. O pastor Murilo Cassetti liderou a PIB por 37 anos. Sua fé, firmeza e visão deixaram um legado que ainda frutifica em cada um de nós. O novo milênio se aproximava. E com ele, um novo pastor, apaixonado por missões, assumiu a caminhada. Vamos em frente, há muita gente a ser alcançada com a salvação de Deus aqui nesta linda cidade. Belo Horizonte é a nossa base, e daqui até os confins da terra. Deus colocou a sede da igreja na Praça Raul Soares com o propósito de servir de farol no centro da cidade. Esta igreja é a garantia de que o Evangelho do Reino será pregado no mundo todo. O pastor Jeremias Bento serviu com coragem e fé. Ao longo destes anos enfrentamos muitas lutas,
Algumas, sinceramente, pensávamos que não iríamos vencer, mas nosso Deus, que é fiel em todo tempo, nos sustentou. O pastor Jackson Andrade conduziu a PIB ao seu centenário, firmando raízes históricas e preparando a igreja para o novo tempo, que começou com a chegada do pastor Juan Nossi e sua família. Quando a esperança parecia apagar, o Senhor reacendeu a chama, os sonhos e a visão novamente. Deus nos trouxe de volta para um recomeço e desde então temos restaurado, sonhado, construído juntos. Estamos assentados na fé daqueles que vieram antes de nós. Agora é tempo de olhar para frente. A história continua e o melhor ainda está por vir. É só o começo. Hoje celebramos, porque a história continua. E este sonho, plantado em 1912, não para de crescer. Somos uma igreja viva, relevante, pulsando no coração da cidade. Uma família que não esquece de onde veio e sabe muito bem para onde está indo. Seguimos firmes, proclamando o Evangelho, discipulando gerações, restaurando vidas, servindo com compaixão, orando com fé. Porque enquanto houver pessoas a alcançar, feridos a curar, corações a consolar, a missão da PIB seguirá viva. Somos parte do que Deus está fazendo em Belo Horizonte, no Brasil e no mundo. Somos uma família para pertencer. Uma fé que transforma o presente. Um sonho que constrói o futuro das próximas gerações.